Prezados irmãos e amigos, eis-me de volta para mais um estudo sobre o capítulo do Apocalipse. E hoje é o capítulo 15. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muito tempo, há 7 décadas. Eu vou ler primeiro o trecho na Bíblia e depois eu vou para o livro que explica os versículos bíblicos. Então, vou começar. Os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Esse é o título do capítulo 15. Começo agora o versículo 20, de 1 a 4. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Termina aqui a parte bíblica que eu estou lendo hoje. Agora eu vou para o livro. Capítulo 15, no livro do Apocalipse, para a explicação desses versículos. O título é Os 7 flagelos. Versículo de 1 a 8, mas eu vou ler até o 4. A cena passa-se no céu. É uma visão aterradora, mas necessária, pois é uma tentativa de fazer com que os adoradores da besta se arrependam e se convertam ao Deus soberano e único. João descreveu os horrores que as trombetas trouxeram para o mundo com as suas pragas e os seus ais. Agora, ele nos descreve e apresenta os 7 anjos com os flagelos das 7 taças. O mundo não acordou com a demonstração do poder de Deus, trazendo sobre ele e o povo castigos e sofrimentos. Nada disso adiantou. Nada disso resolveu. Nada transformou o coração dos homens. Nada abriu o entendimento das raças e povos que povoam a terra para a realidade da maldade da besta ou do anticristo. Os olhos estão fechados, as suas mentes embotadas, e não podem perceber o horror da vida futura que os espera, como adoradores do diabo, deixando a graça, a bondade e o amor de Deus e do Cordeiro.
João inicia a descrição dos últimos fatos que presenciou, que serão lançados sobre aqueles que se negam impiamente a adorar o verdadeiro Senhor da paz e da glória. Com o esvaziamento das taças pelos 7 anjos, inicia-se o último período de oportunidades para os homens. O texto fala que nos 7 últimos castigos que serão derramados, a ira de Deus será consumada completamente. Isso não significa que ele terá derramado total e completamente a sua cólera nas práticas, das pragas que antecipam o julgamento final. Ainda haverá o lago de fogo, que receberá a besta, o falso profeta e todos os que estiverem com eles. O sentido escatológico do texto é que Deus deixa que a sua cólera se consuma nessas pragas da grande tribulação, a fim de que o medo, o pavor, leve os homens a enxergarem a verdade e voltarem à sua adoração e receberem a sua graça. A cólera continuará sobre os que recalcitrarem e sobre os que os incitaram ao mal e à desobediência. E João tem 2 visões. Na primeira cena, nós encontramos a descrição do mar de vidro, o mesmo que aparece no capítulo 4, versículo 6. Só que aqui ele traz algo novo, o fogo. Significa uma coisa natural, em se tratando de uma passagem de juízo ou de julgamento, pois o fogo na Bíblia significa o juízo de Deus. Junto a esse mar, os vencedores da besta, aqueles que não se dobraram diante da sua imagem e nem aceitaram ser marcados com o número dela, 666, 666. São os santos mártires que foram mortos pela firmeza de sua fé, sua obediência aos mandamentos de Deus e amor ao Cristo. Foram martirizados, morreram, mas não negaram o nome do Salvador. E isso foi a vitória deles, pois está escrito: em Cristo somos mais do que vencedores. A besta não ganhou, porque o seu propósito foi frustrado, por não conseguir a adoração deles. As harpas que eles tinham nas mãos são também um símbolo de vitória, pois esses instrumentos se expressam sempre louvor e adoração a Deus. O mar é o mesmo que estava diante do trono de Deus. Isso significa que os vencedores da besta estão salvos e vitoriosos diante do maravilhoso trono do Deus vivo, adorando-o, louvando-o e cantando o cântico de Moisés, o que foi entoado quando os filhos de Israel atravessaram o Mar Vermelho, de volta dos anos de humilhação e de sofrimento no Egito. Da mesma forma, os mártires atravessaram o mar dos seus sofrimentos e martírios e chegaram à beira do mar de vidro, que se encontra no céu.
É a visão do Israel espiritual, que repete a mesma cena da história do Israel étnico. O hino de vitória, da mesma forma, é o cântico do Cordeiro. Há uma dúvida de estudiosos sobre isso. Eles cantavam 2 cânticos ou somente um? Pela leitura do texto de João, os vencedores cantam um hino de triunfo que tanto os santos do Antigo Testamento quanto os do Novo sabiam cantar, porque é um cântico de júbilo pela libertação do ódio e da perversidade da besta, feita pelo Deus de ambos. O hino não fala de redenção espiritual, mas exalta os poderosos feitos e os meios que Deus usa para manifestar e derramar a sua cólera contra os que perseguiram os santos. A linguagem do hino é a do Velho Testamento. Grande e maravilhosas são as tuas obras. Está nos Salmos, em vários salmos, essa frase. Justos e maravilhosos são os teus caminhos. Também está em Salmos. Quem te não temerá, ó Senhor, e glorificará o teu nome? Está em Salmos também. Só tu és santo. Está em Salmos e em Samuel também, o livro de Samuel. Todas as nações virão e te adorarão. Está no Salmo 86. Teus juízos são manifestos. Salmo 98, versículo 2. A palavra é a única regra de fé na qual realmente encontramos a verdade. O caminho para a vida eterna e as palavras de louvor aceitáveis ao Deus de Israel. O hino exalta os seus poderosos feitos, porque, embora a época seja a mais negra da história da humanidade, e Satanás pareça ser o Deus deste século, como seria sempre o seu desejo, é o Deus vivo e eterno que domina tudo, todos, e o próprio diabo. E no hino não há uma só palavra de elogio próprio. Pelos seus esforços, pela fé, pela salvação que usufrui. Nada revela vaidade ou triunfo. Apenas um grande júbilo os faz cantar louvores e glórias ao único ser que lhes proporcionou essa tão maravilhosa salvação. E lá no céu não haverá egoísmo, nem desejo de sobrepujar alguém. E não prevalecerá nenhum fruto da carne, mas tão somente a grandeza de Deus se manifestará de maneira absoluta e real. E aqui nós terminamos o trecho lido na Bíblia, explicando aqui no livro o sentido dos versículos lidos anteriormente. Mais uma vez eu peço a Deus que os instrua, lhes dê sabedoria para compreender tudo isso, porque há tempo para tudo. Inclusive agora nós poderemos entender melhor a linguagem apocalíptica desse livro. Amém.